agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o deputado federal Fábio Faria, do PSD. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos os telespectadores do Band Cidade. Deputado Fábio Faria, muitas costuras com vistas ao pleito de 2018. O PSD, como é que está acompanhando esse desdobramento do PSDB que tende agora a apoiar a reeleição do governador Robson Faria? Então, Ana Ruth, não vamos ser hipócritas, né, que político, nesse momento, em junho de 2018, né, prestes a esse atraso eleitoral, né, porque na eleição passada, 30 de junho, já estaríamos na semana das convenções, né? As convenções esse ano, ela será até o dia 5 de agosto. Normalmente as convenções, elas acontecem no último dia, né? Deverão acontecer ali 4 e 5 de agosto. Então teremos mais aí 35 dias de costura política, mas o PSD hoje é um partido que ele fez o seu dever de casa, né? Ele fez uma boa nominata de deputados estaduais, deputados federais, e enquanto alguns partidos não cuidaram dessa questão da chapa proporcional. Eu acho que isso foi um bom diferencial do nosso partido, que deu muito conforto aos nossos candidatos a deputado estadual e deputado federal. Deputado Fábio Faria, e o PSDB, as informações que o senhor tem, deve anunciar mesmo apoio à reeleição do governador Robson Faria no final desta semana, na sexta-feira? Então, Ana Ruth, eu fico muito satisfeito, né, que o PSDB ele já faz, né, parte do governo, né, esteve todo o tempo com o governo, e ele reconhece hoje que o governo, após esses meses, né, esses últimos 6 meses, assim, que o governo enfrentou esse período de crise, mas aconteceram muitas entregas, né, em quase todos os municípios do estado, né, tem muitas obras que o governo entregou, parceria com o PSDB, que ajudou na Assembleia Legislativa, votação de projetos, e hoje eu sinto que há praticamente 90% do partido. O PSDB é um partido que tem 8 deputados estaduais, dezenas de prefeitos, né? Eu não sei, não tem como você conseguir a unanimidade, mas chegou perto da unanimidade, pelo que eu soube, na reunião de ontem, para a nossa coligação, para a coligação com o PSD. Como é que fica a composição na majoritária, deputado Fábio Faria? Tem o governador Robson Faria candidato à reeleição, o PSDB chega com um pré-candidato ao Senado, que é Geraldo Mello, aí tem uma outra vaga de senador e uma vaga de vice. Como é que vai ser esse fechamento da chapa majoritária, deputado? Ana Ruth, se você for ouvir minha opinião, quem tem que decidir isso é o governador, né? Ele é pré-candidato, no momento está trabalhando arduamente, né? Na gestão do Estado, né, tentando resolver essa grande crise que acomete há muito tempo, tendo superado aí uma boa parte da crise, o Estado que virou o ano com 780 milhões devendo e hoje está a 130, né, aí vendo o horizonte muito perto aí de regularizar toda essa folha, mesmo com um déficit de 100 milhões mensal, que é do aumento dos inativos, que é com a possível reforma da Previdência, as pessoas se aposentaram, então a folha de inativos, que era 50 milhões, foi para 150. Então, o governador, ele tem trabalhado muito e temos conversado política também, normal, quando dá. Na minha opinião, essa opinião pessoal minha, se nós tivermos a honra de ter, né, a confirmação, né, após a Executiva Nacional na sexta-feira do PSDB, eu defendo que o governo só tenha um candidato ao Senado. Isso está acontecendo em vários estados, eu tenho percebido isso, as chapas em até estados como São Paulo, Rio de Janeiro, um candidato forte, porque a população não aceita mais. Muitas eleições aconteceram que se elege 2 senadores, com você tirando a eleição de 2010, né, que foi aquele voto casado, que elegeu Agripino, Garibaldi e Rosalba, muitas vezes elege um senador de um lado e um senador de outro. E eles colocam um laranja de um lado, um laranja do outro. Laranja no bom sentido, que é um candidato que compõe a majoritária, mas não é um candidato que entra realmente para ganhar a eleição. Então, visto isso, eu acho que eu defendo que a chapa tenha um candidato ao Senado, apenas o senador Geraldo Mello, até porque, dentro de uma coligação ampla, tem deputados estaduais do nosso partido, por exemplo, que tem
vontade de dar o segundo voto ao senador Garibaldi ou à senadora Zenaide. Então, acho que politicamente é inteligente e é bom para o senador Geraldo Mello que ele saia nessa composição ampla de partidos como o único candidato da nossa chapa. Esse é o que eu defendo, mas é óbvio que quem vai decidir isso é o governador, junto com os presidentes de partido. Não sei nem se eu vou ter direito a dar uma opinião, mas se eu tiver, a minha opinião será essa. Deputado Fábio Faria, o seu partido, o PSD, tem um dos deputados que é Jacó Jacome. Só que o pai de Jacó Jacome é o deputado federal Antônio Jacome, que declarou apoio e vai integrar uma chapa majoritária na oposição, no palanque de Carlos Eduardo do PDT. Não é desconfortável ter um deputado onde o pai vai integrar a majoritária do outro e o PSD vai dar legenda para o deputado Jacó Jacome ser candidato à reeleição, deputado Fábio? Então, Ana Ruth, realmente, como você falou, é um pouco estranho até para o eleitor, ele não entende. Eu, por exemplo, eu nunca apoiei um candidato a vereador de nenhum município do interior, por menor que seja, diferente do meu pai, né? Se um dia ele quiser apoiar um candidato e o outro, é o momento de eu largar a política, porque eu acho que se você não se entende dentro da sua própria casa, né, então você não vai conseguir se entender com os demais. Então, eu acho que essa política, ela é ultrapassada, porque nós já tivemos várias vezes, você via no interior, dois irmãos, eles sempre, um apoiava um candidato, o outro apoiava o outro, porque o que ganhasse, um chamava o outro para compor o governo. Não acredito que esse seja o caso do deputado Antônio Jacome, que eu tenho estima com ele, mas eu não vejo nenhuma condição de estar o deputado Antônio Jacome no palanque e o filho Jacó Jacome está no seu primeiro mandato, que todos sabem que com a força do pai, que é o chefe político, é o líder político, desejo, se for realmente consolidado aí esse sonho dele, que ele tenha sucesso, mas quem vai fazer essa decisão, quem vai decidir é a executiva estadual. E eu quero já adiantar que eu vou me isentar dessa votação. Eu me isento porque eu sou deputado federal. E o governador deverá se isentar também da votação, delegando aí aos deputados estaduais que são do PSD, que eles decidam. Se eles acharem que é interessante, né, para o partido o deputado Jacó Jacome ser candidato, ou não ser, que eles mesmos decidem. Eles são colegas na Assembleia, o deputado Vivaldo, o deputado Galeno, o deputado Disson e o deputado Jacó Jacome. Acho que essa decisão será feita no âmbito dos deputados estaduais. Eu só acho injusto, se você for perguntar, eu gosto de ser bem sincero sempre nas minhas entrevistas. Por exemplo, um deputado Vivaldo Costa, o deputado Disson, que está na base do governo, que está com o governo, na hora que o governo estava altamente desgastado, votando projetos que não são projetos populares, e votaram, estão hoje defendendo o governo. Se o governo, né, hoje é pré-candidato, se tornar candidato, eles ficarão ao lado do governador e eles possam servir, como falo, servir de esteira para a eleição de um deputado que o pai dele está compondo outra coligação. Mas se eles acharem que isso pode ser o caminho, não iremos intervir. Eu não vou dar a minha opinião nesse sentido. Então, é uma decisão que vai caber aos deputados estaduais. Deputado Fábio Faria, e na chapa proporcional, como é que o PSD vai se compor? Vai se compor com quem? Quais são os partidos que vêm na proporcional ao lado do PSD? Ana Ruth, hoje eu vejo... É difícil você falar, né? Eu lembro que eu dei uma entrevista para você 2 meses atrás, na rádio, e você me perguntou naquele dia, e Fábio, e o PSDB? Eu disse, eu acredito que o PSDB ficará conosco, é o que eu vejo, porque está dentro do governo, o governo tem mostrado sinais de recuperação, que está superando a crise, o PSDB, eu acho que é o caminho natural, e esse caminho se consolidou essa semana, né? Praticamente não teve um anúncio oficial, mas extraoficial já está em todos os lugares. Então, eu acredito que o PP e o PR são partidos que podem compor a nossa aliança, porque eles estão conversando conosco e a nossa coligação, como eu disse, ela é uma coligação que esses deputados conseguem manter
renovar os seus mandatos, né? Coligação do PDT, por exemplo, de Carlos Eduardo, só tem Adjuto Dias, que é o filho de Álvaro Dias, Getúlio Rego, Nelta Queiroz e Hermano Moraes. Esses 5 deputados estaduais são 5 deputados estaduais que têm potencial acima de 50 mil votos. Então, os deputados que têm na faixa de 30, 35, eles têm receio de se coligarem nessa coligação e se virem só de esteira para os outros deputados. E esses partidos, eles não fizeram o dever de casa, diferente do PSD que fez, tanto para a nominata de estadual como para a nominata de federal, e alguns partidos que estão fazendo composição conosco. Então, eu acredito que devido ao arco de alianças de candidatos na nominata de estadual e federal, nós poderemos aí ter um grande arco de aliança para fazer de 15 a 16 deputados estaduais e 5 ou 6 deputados federais. Esse é o que eu acredito, é o que é a nossa meta, mas eu não sei se será possível, só o tempo dirá. A gente conversou aqui no estúdio com o deputado federal Fábio Faria, do PSD. Deputado, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana Ruth, e boa noite. E obrigado pela audiência. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Band. A você, uma ótima noite. Até amanhã.